Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Ontem, o Confiança empatou com o Asa lá em Arapiraca por 1-1, em um jogo onde o time jogou mais uma vez ruim, mas conseguiu um resultado importante, que é trazer um ponto de Arapiraca, que nunca é fácil. Um jogo que também foi marcado por algo esdrúxulo, uma das torres de iluminação caiu, ficou o jogo 2 horas parado, precisou arrumar um gerador para a torre de energia voltar e o jogo ser reiniciado. Durante essas 2 horas de paralisação, o Asa estava vencendo por 1-0 e no retorno o Confiança conseguiu empatar com o Matheus Lidic. Ontem, devido ao jogo terminar quase de madrugada, não consegui fazer pós-jogo. Hoje é o dia tradicional do React, então vamos misturar um pouco de pós-jogo com um pouco de React. Do jogo, como eu falei, o Confiança não fez uma boa partida. O time até começou com uma vibração, com uma entrega a mais, que era pedido de Cláudio Caçapa, só que com a saída de Maicon Aquino e a entrada de Sassá, o time perde um pouco esse ímpeto. E aqui eu vou fazer o meu pós-jogo, mais destacando os destaques positivos e negativos. Como destaque negativo, eu vou trazer Sassá. Sassá era um cemitério de jogadas. Eu não sei se o time não está se adequando ao estilo dele ou ele não está se adequando ao estilo do time. O fato é que as jogadas costumam chegar em Sassá e morrer sem uma finalização, sem um preparo para outro jogador. Realmente é uma coisa até frustrante. Eu até penso em pegar um vídeo dos gols de Sassá no Amazonas e tentar fazer um react aqui, talvez até em live, para a gente entender como faz para que Sassá melhore. Se você gostou dessa ideia, deixa um comentário aí. Mas eu vou trazer destaques positivos. Matheus Emiliano nos livrou de uma derrota, e uma derrota vexatória. Matheus Emiliano fez pelo menos 3 grandiosas defesas. Esse aí, se entrar na seleção da rodada, eu vou compartilhar, porque merece demais. Jogou muito Matheus Emiliano. Boa, ótima atuação. Bom saber que temos um goleiro reserva que é seguro, e se a gente precisar dele, dá para contar. E Matheus Lidic, que não só pelo gol de empate, no geral, mostrou que é um escárnio o Matheus Lidic ter tão poucos minutos na temporada. Eu sei que nós temos dois laterais laterais direito, que até dão conta, Valdir Júnior e o Wellington, mas até por serem jogadores mais polivalentes, que podem jogar mais no ataque, a gente tá com dificuldade no ataque, não dá para abrir mão do menino Lidic. Os dois Matheus fizeram uma partidaça contra o Asa e ajudaram muito a gente a voltar com esse pontinho que nos mantém na liderança da Copa do Nordeste. Dito isto, agora vamos ouvir a palavra do Caçapismo. Não é uma coletiva muito longa, vou tentar não me estender muito, mas vai deixando seu like aí, que você não vai se arrepender. Já fiz aqui um pré-jogo, um pós-jogo rapidão, então dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Considere se tornar membro do YouTube Shopping. Eu sempre tenho deixado camisas e produtos relacionados ao Confiança pinados, fixados no vídeo. É só clicar lá que você vai conseguir com desconto especial, ou na Shopee ou no Mercado Livre. Agora vamos lá, as palavras do Caçapismo. Primeira pergunta, Lucas Mateus, do Proletário News. Professor, você oportunizou as entradas de Matheus Emiliano e Matheus Lidic e deu sequência a Marcelo na lateral esquerda. Como você avaliou as participações de cada um? Boa noite, gostei, até porque o Lidic foi premiado com gol. Mas o Lidic, Marcelo, todos esses que entraram, Emiliano, que fez a defesa esse 1 ponto, com certeza, graças ao Emiliano também e ao Lidic, toda a equipe. Mas esses 3 jogadores são jogadores que trabalham muito, são muito sérios, não reclamam. Muitos deles, como o Marcelo, como o Lidic, já ficaram fora do banco. Então, e hoje mostraram que estão prontos a nos ajudar. Fernando Augusto, Bem, boa resposta do Caçapa, né? Uma coisa que eu já tinha falado, né? Tanto do Lidic, do Matheus Emiliano, eu esqueci de falar de Marcelo. Marcelo fez uma boa partida. Eu sempre venho defendendo Marcelo. Acho que a torcida tomou uma cisma, para mim, incompreensível de Marcelo. Claro, ontem também não fez um primor de partida, mas tanto na ausência de Kelvin, eu acho que ele tá em melhor fase que o próprio Julião. O Julião ainda precisa se adaptar ao futebol na Série C aqui no Confiança.
Enfim, e ele exaltou jogadores que trabalham, jogadores que não reclamam de estarem sendo reservas esse tempo todo. Mostra pelo menos esse acerto da comissão técnica, consegue manter os jogadores em um nível alto mesmo com muito tempo sem jogar. Mas Matheus Emiliano fez o primeiro jogo agora. Matheus Litt, que eu nem sei quanto tempo ele tá sem jogar, mas enfim, que sigam assim e que mostrem aos outros que, se trabalhar direitinho, se esforçar e jogar bem, principalmente, conseguem vaga no time titular. Sigamos. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. João Gaiato, boa noite. Apesar do bom começo, o Confiança caiu muito de desempenho durante a partida. Se fosse pela quantidade de chances claras criadas, o Asa merecia sair vencedor hoje. Por que o Confiança tem tanta dificuldade para criar jogadas ofensivas? É algo que a gente está precisando melhorar, concordo. Acho que hoje, se a gente contar as chances perdidas, logicamente o Asa merecia a vitória, mas futebol é dessa forma. Né? Nós perdemos 2 jogos contra o Amazonas e contra o Caxias, essas equipes tendo 2 chances claras e fizeram um gol e venceram o jogo. Então hoje a gente volta com um ponto para casa, tomara que esse 1 ponto possa nos jogar para cima, até porque sábado já temos um grande jogo e esperamos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, possamos fazer um grande jogo. Gleide Matos, TV Atalaia. Bem, dessa parte aqui, acho que vou comentar mais rápido, né? Porque a gente precisa agilizar o vídeo. Cara, eu gostei da resposta dele, a resposta sincera. Se realmente tivesse ter sido havido um vencedor, seria o Asa. Talvez se não houvesse a queda de energia, o Asa venceria essa partida. O Confiança tem essa dificuldade crônica de marcar gols. Eu imagino que esse jogo do Asa ele apontou algumas coisas, ele apontou algumas mudanças de atitude, algumas mudanças no time titular. Ele tem, não sei se ele gostou do Aquino no início com em posição física, né, com toda a transpiração que Aquino entrou. E ele precisa trabalhar, só que ele não tá tendo tempo para trabalhar, né? A gente jogou domingo, aí joga quinta, joga sábado, depois vai viajar para Porto Alegre para jogar de novo, aí de Porto Alegre vai a Brusque. Precisaria de aí ele, quando começar a entrar numa fase de ter um jogo por semana, eu acho que isso só vai acontecer em maio, talvez, porque aí depende também do nosso desempenho, tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil. Talvez ele consiga trabalhar melhor. E sinceramente, pro ataque, eu acho que ou tem que arrumar peças dentro do elenco, ou tem que trazer pelo menos mais um centroavante, porque eu tô achando que a estrada de Sassá aqui tá cada vez mais curta. Sigamos. Professor, Confiança lidera o grupo B da Copa do Nordeste neste momento com 7 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como você avalia o desempenho da equipe até aqui na competição? É bom. Eu acho que o único resultado ruim foi o jogo contra o Souza. Né? Não esperava, esse era o resultado que nós não queríamos, né? Mas foi um resultado que destoou um pouco assim dos outros. Mas no mais, são 2 vitórias, mais um empate hoje, dificílimo aqui, jogar aqui dentro e conseguimos esse empate, mas somos líderes. Acho que dentro dessa competição nós estamos bem. Eduardo Costa. É isso, dentro da Copa do Nordeste estamos bem. Eu falava no meu guia da Copa do Nordeste que a tabela nos ajudou. Foi uma tabela muito boa para o Confiança. O Confiança que só fez uma viagem longa, que foi a viagem a Souza. Perdemos, difícil jogar lá, o problema foi a goleada e como jogamos, mas depois a gente pegou o Flu em casa, o Itabaiana, que é praticamente em casa. Viagem curta para Arapiraca e a gente deu sorte no sorteio, deu sorte no chaveamento, que a gente só pegou até agora times de Série D. Vamos pegar o Vitória, acho que o Vitória já está classificado, matematicamente classificado, mas o Confiança, a depender dos resultados, mesmo perdendo, acho que se empatar já garante vaga, e mesmo perdendo pode passar. Não sei que Vitória vai estar vindo e qual Confiança estará lá, porque esse jogo ainda vai ser daqui a uns 15 dias mais ou menos. Então muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer até lá, mas enfim, acho que é um campeonato que a gente
estamos bem, mas a gente está bem em um contexto de ter dado muita sorte no chaveamento e no calendário. Então mostra que a gente ainda está aquém dos grandes desafios que nós temos, que é o caso da Série C do Campeonato Brasileiro. E as próprias 2 primeiras rodadas da Série C já mostrou isso, a própria Copa do Nordeste, né? A gente... acho que os únicos jogos tranquilos dessa Copa do Nordeste foi o jogo do Fluminense contra o Itabaiana. Tudo bem, foi um clássico, mas também foi uma dificuldade. Contra o Souza nem falar, a gente foi humilhado. E agora e ontem também outra dificuldade grande contra o Asa. Enfim, acho que é um copo meio cheio, um copo meio vazio, que você pode olhar os dois a depender do ângulo. Meio cheio estamos indo bem, pelo menos não aumenta essa crise e a gente passa de fase, ganha mais um dinheirinho e quem sabe pode aí pegar no tranco quando chegar às fases mais agudas da Copa do Nordeste. O copo meio vazio é que estamos sofrendo contra times de Série D, sendo que a gente precisa ir bem na Série C. Sigamos. GS Sergipe, boa noite. Hoje o Confiança conseguiu criar algumas oportunidades de gol, mas novamente os atacantes do time saíram zerados, com o gol do empate vindo de um defensor. Na sua avaliação, por que o time vem tendo dificuldades para potencializar os seus homens de frente ao longo dos jogos? Precisamos criar mais, precisamos agraciar esses nossos atacantes com bolas melhores, logicamente, com cruzamentos, com jogadas ensaiadas, que ainda não estão acontecendo. Então agora é focar nisso também, não somente na parte defensiva, mas mais na parte ofensiva, para que nós possamos passar, desde que o próximo jogo no sábado, criar mais situações para que os nossos atacantes voltem a marcar. E a última pergunta, Mário Bezerra, do canal Poderoso. Bem, antes de essa pergunta de Mário, né, ele fala muito na criação, e de fato, Confiança, em determinado momento, eu estava observando no jogo, era muita ligação direta, às vezes a bola saía do zagueiro buscando o atacante, não passava pelo meio. Em determinado momento, o próprio PK precisou voltar mais, quase atuando como um volante entre os zagueiros, para tentar articular alguma coisa. Eu acho que precisa a gente articular. A gente tem um meio campo que tem talento, já falei sobre isso com PK e PH, ainda que PH não tenha feito uma boa partida ontem. Mas não adianta ter 2 jogadores bons que possam fazer uma boa condução de bola. O próprio Guilherme Nunes, quando voltar, pode fazer esse papel. Se essa bola não passa por esses jogadores, a gente precisa saber trabalhar melhor essa questão, evitar essa ligação direta, essa verticalização forçada, para aí municiar melhor os atacantes. Sigamos. Dragão. No final do jogo contra o Fluminense do Piauí, eu perguntei se o Confiança iria priorizar alguma competição. O senhor disse que o Confiança iria sempre colocar o que tem de melhor. No jogo de hoje, o senhor poupou vários titulares. O que fez você mudar de ideia? Não é nem caso de poupar. Alguns por lesões, outros porque sentiram cansaço. Então, na minha avaliação, temos um jogo já daqui 2 dias, sábado. Era melhor fazer um mesclado hoje. Eu acho que acabou dando certo. É isso, fizemos um mesclado que acabou dando certo. Essas são as palavras de Kassab, porque eu gostei. Acho que um time, para conseguir os objetivos que tem, mesmo não fazendo a maratona de jogos que o Confiança está fazendo, ele precisa ter como é que eu posso dizer? Precisa ter um elenco maior, mais robusto. Precisa ter jogadores com condições de entrarem e não fazer falta para o titular, até mesmo para quando o titular oficial estiver jogando, não fazer substituições e sentirmos. Então, poupar para os jogadores não estourarem, temos muitos desafios ainda. Não acho que foi uma questão de priorização. Não, a gente tirou esses caras porque a gente não dá prioridade à Copa do Nordeste. É porque se seguisse com eles, a gente poderia perdê-los de forma definitiva. Na chegada de PK, Kassab falou, eu conto com ele a temporada inteira, não apenas um jogo. Eu creio que o mesmo se aplica aos outros jogadores que já estão jogando muito, já estão fazendo vários jogos em sequência, precisa um ou outro descansar, cada jogador tem uma resposta diferente a essa maratona de jogos. É isso, essas foram as palavras do professor Cláudio Caçapa, falamos no início do jogo, enfim, dê sua opinião aí, como é que você avalia esse jogo contra o Asa, essa campanha na Copa do Nordeste e o que esperar da partida contra o Santa Cruz. Essa semana eu tô em falta com vocês porque tô com os eventos familiares, então tô muito atarefado, mas eu creio que semana que vem as coisas se regularizam e a gente volta aqui a produzir bastante. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.